Bem, turma, agora nós vamos revisar o Present Perfect Tense. O Present Perfect Tense, ele expressa uma ação que começou no passado e continua até os dias atuais. Ele expressa uma ação num tempo indefinido, o tempo não é definido. Se o tempo não é definido, a formação dele é desta maneira aqui. Subject, have ou has, de acordo com a pessoa, plus past participle. Então, agora nós vamos trabalhar com o particípio dos verbos. Quando nós temos os verbos regulares, passado e particípio têm a mesma conjugação. Quando nós trabalhamos com os verbos irregulares, os verbos irregulares têm a sua forma própria. Então, eles vão ter uma forma no passado e outra forma no particípio. Então, expressa uma ação que aconteceu num tempo indefinido. The action is finished, but the time not. Ok? Então, eu tenho aqui, ó, I have lived in Los Angeles for 3 years. Eu tenho morado em Los Angeles por 3 anos. Então, quer dizer, eu continuo praticando a ação não terminou. Então, se a ação não terminou, eu tenho que usar o Present Perfect. E o Present Perfect é formado pelo verbo auxiliar have, mais o particípio de qualquer outro verbo. Correto? Vamos prosseguir. Bem, então nós vimos que ele expressa uma ação que começou no passado e continua até os dias atuais. Que ele é formado pelo verbo auxiliar have, mais o particípio de qualquer outro verbo. Então, o verbo have, ele está funcionando como o verbo auxiliar. Forma negativa. Eu vou acrescentar a partícula not ao verbo have. Então, have plus not, eu vou ter a forma contrata haven't. Has plus not, eu vou ter a forma contrata hasn't. Lembrando que a conjugação has, eu só uso em he, she e it. Nas demais pessoas, eu vou usar have. Aí eu coloquei a frase aqui, ó. They haven't been to France. Eu não mexi no verbo principal. Ele continuou no particípio. O que eu fiz na oração? Eu acrescentei a partícula not e repeti toda a frase. Então, quando eu trabalho com present perfect, que eu mudo de forma de afirmativa para negativa ou para interrogativa, eu não mexo no verbo principal. Na negativa, eu acrescento a partícula not e repito toda a frase. E na interrogativa, eu coloco o verbo auxiliar na frente da frase. Ok, turma? Vamos ver a interrogativa. Forma interrogativa, eu pego o verbo auxiliar have e trago para frente da frase. Então, a frase ficou: Have they been to France? Verbo auxiliar na frente da frase, ok? Agora nós vamos ver quando nós vamos usar o Present Perfect e quando nós vamos usar o Past Simple. Present Perfect, tempo indefinido. Past Simple, tempo definido. Então, todas as vezes que eu definir o tempo, eu tenho que usar o Past Simple. Todas as vezes que o meu tempo for indefinido, eu uso o Present Perfect. Então, tem a frase aqui, ó. He has gone to the club. Tempo indefinido. Ela foi ao clube. Tem ido ao clube, né? He went to the club. Yes. Ela foi ao clube ontem. Aqui eu determinei quando ela foi ao clube. Aqui eu digo que ela tem ido ao clube. Mas não defini o tempo. Então, na primeira oração, o tempo é indefinido. Se o tempo é indefinido, eu uso o Present Perfect. Na segunda oração, eu defini o tempo. Como é que eu defino o tempo? Usando os advérbios de tempo ou qualquer expressão que me indique que a ação terminou, que a ação já acabou. Correto? Então, eu tenho aqui, ó, he went to the club yesterday. Defini quando ela foi. Se eu definir quando ela foi, eu tenho que usar o past simple. Então, present perfect, tempo indefinido, não defino o tempo. Past simple, eu defino o tempo. Usando o quê? Os advérbios. Yesterday, last, ago, ou qualquer
indique que aquela ação já terminou, já aconteceu. Ok, turma? Short answer são respostas curtas que nós damos às perguntas. Então, tem aqui a primeira pergunta. Has she read this book? Se a minha resposta for positiva, yes, she has. Has na pergunta, has na resposta. Se a minha resposta for negativa, has she read this book? No, she hasn't. Has na pergunta, has na resposta, com a partícula not, porque eu estou negando, ok? Agora nós vamos fazer o short answer com o past simple, usando did. Did he write the letter yesterday? Positive answer. Yes, he did. Did na pergunta, did na resposta. Se fosse negativo, did he write the letter yesterday? No, he didn't. Did na pergunta, did na resposta com a partícula not. Ok? Então preste atenção. Se eu faço pergunta present perfect para vocês me darem resposta curta, a resposta curta tem que estar no present perfect. Se eu faço pergunta para você me dar resposta curta no simple past, a resposta curta tem que estar no simple past. Ok? Vamos prosseguir. Agora nós vamos ver os advérbios que nós usamos no present perfect. Since, for, ever e never. Since significa desde, eu uso para o início da ação. For significa por e eu uso para o tempo de duração da ação. Ever significa alguma vez e eu uso para perguntas e virá sempre entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Never, nunca, eu uso em frases afirmativas com sentido negativo. Também vem entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Então, eu tenho os advérbios since, for, ever e never. Vamos ver isso na frase. Vamos lá. She has studied English since 1999. Início da ação. Ela tem estudado desde 1999. Então, início da ação, sem início da ação, eu uso since. They have worked her for 3 years. Sorry, her no. They have worked here. They have worked here for 3 years. Eles têm trabalhado aqui por 3 anos. Então, é o tempo de duração. Aí eu uso for. Have you ever talked to a famous artist? Você alguma vez já conversou com algum artista famoso? Então, olha bem onde entra o ever. Entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Vamos ver com never. Agora nós vamos ver com never. Julie has never been to São Paulo. Frase afirmativa com sentido negativo. O advérbio never ele vem entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Correto? Então a frase é afirmativa, mas tem ideia de negação. Correto, turma? Agora vocês vão fazer o exercício e na próxima vão fazer o exercício. O gabarito está embaixo, vocês vão conferir para estudar para a prova.